Saia daqui agora! Sua falta de educação está perturbando o culto. O grito ecoou pelo templo lotado, enquanto o pastor apontava o dedo acusador para uma jovem mãe que acabara de entrar com seu bebê de apenas 3 meses nos braços. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina. Suas mãos tremiam enquanto segurava o pequeno Gabriel mais forte contra o peito. 200 olhares julgadores se viraram para ela como holofotes impiedosos. Seu coração disparou, as pernas fraquejaram. Mas por que um pastor, alguém que deveria acolher os necessitados, reagiu com tanta crueldade? O que Marina não sabia é que por trás daquela reação desproporcional se escondia um ego ferido e uma sede de controle que estava prestes a ser completamente exposta. Esta é a história de como a compaixão foi assassinada dentro de uma igreja. Deixe seu like se você acredita que todos merecem acolhimento. Marina sempre acreditou que a igreja era um lugar de refúgio. Desde pequena, aos domingos pela manhã, ela caminhava de mãos dadas com sua avó Rosa pelas ruas de terra batida do bairro periférico onde cresceu. A igreja pentecostal Luz do Mundo ficava numa esquina movimentada, um prédio simples de tijolos aparentes, mas que para ela representava esperança. Minha netinha, dizia a vovó Rosa, enquanto ajeitava o vestidinho florido de Marina. Deus ama as crianças. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos. Lembra disso sempre. Aquelas palavras ecoaram na mente de Marina durante toda a sua infância e adolescência. Era ali, naqueles bancos de madeira desgastados pelo tempo, que ela encontrava paz quando a vida pesava demais. Aos 17 anos, quando perdeu a avó Rosa para um câncer fulminante, Marina se agarrou ainda mais à fé. O pastor da época, um senhor de cabelos brancos chamado Pastor Antônio, foi quem segurou sua mão durante o velório. Sua avó está nos braços do Senhor agora, filha. Continue vindo aqui sempre que precisar, disse ele com lágrimas nos olhos. Pastor Antônio conhecia cada membro pelo nome, sabia das suas dificuldades, visitava os doentes, consolava os enlutados. Marina cresceu naquele ambiente acolhedor. Foi ali que conheceu Carlos, um rapaz tímido que tocava violão no grupo de louvor. Eles namoraram por 3 anos, sempre sob os olhares carinhosos da congregação que os viu crescer. Quando se casaram, foi pastor Antônio quem os abençoou, falando sobre o amor de Cristo como exemplo para o matrimônio. Os primeiros anos de casamento foram desafiadores. Carlos trabalhava como pedreiro, Marina como auxiliar de limpeza num hospital. O salário mal dava para o aluguel do pequeno apartamento de 2 cômodos que conseguiram alugar. Mas na igreja, eles encontravam forças para continuar. O dízimo era sagrado, mesmo quando faltava comida na mesa. Deus provê, repetiam sempre. Quando Marina engravidou, a alegria foi imensa. Gabriel seria o primeiro filho do casal, muito desejado e planejado. Durante toda a gravidez, as irmãs da igreja organizaram chás de bebê, doaram roupinhas, ofereceram ajuda. Dona Conceição, uma senhora que frequentava a igreja há 40 anos, tricotou pessoalmente um conjunto completo de lã branca. Para o bebê mais esperado da nossa comunidade, disse ela emocionada. Mas algo estava mudando na igreja Luz do Mundo. Pastor Antônio, já com 82 anos, estava com a saúde debilitada. Suas pregações, antes cheias de vida e compaixão, tornaram-se mais lentas, sua voz mais fraca. A liderança da denominação decidiu que era hora de uma transição. Pastor Marcelo Augusto chegou como um furacão. Jovem, formado em teologia por uma faculdade renomada, falava com eloquência e tinha uma presença imponente no púlpito. Seus sermões eram tecnicamente perfeitos, suas citações bíblicas impecáveis, sua postura sempre irrepreensível. A igreja, que tinha 200 membros, começou a crescer rapidamente sob sua liderança. Irmãos, chegou a hora de elevarmos o padrão desta casa.
declarou o pastor Marcelo em uma de suas primeiras pregações. Deus merece excelência, não mediocridade. Vamos fazer desta igreja um modelo para toda a região. Os aplausos foram calorosos. Muitos membros se sentiram animados com a perspectiva de crescimento e renovação. As mudanças começaram sutilmente. Primeiro, foram os horários mais rigorosos. Pontualidade é questão de respeito a Deus, dizia pastor Marcelo. Depois, vieram as regras sobre vestimentas. Uma casa santa requer apresentação adequada. Gradually, o ambiente descontraído e familiar que caracterizava a igreja começou a dar lugar a uma atmosfera mais formal e rígida. Marina, grávida de 7 meses, começou a se sentir desconfortável com algumas dessas mudanças. As brincadeiras das crianças durante o culto, que antes eram toleradas com sorrisos carinhosos, agora geravam olhares reprovadores. Os choros de bebês, que pastor Antônio costumava comparar a músicas aos ouvidos de Deus, começaram a ser vistos como perturbação. Marina, querida, disse pastor Marcelo após um culto em que um bebê chorou durante a oração, seria interessante vocês conversarem com as mães sobre a questão dos bebês. Talvez uma salinha para as crianças menores seria adequado. O tom era cordial, mas havia algo gelado no olhar dele. Gabriel nasceu numa manhã de terça-feira, após 12 horas de trabalho de parto. Carlos segurou a mão de Marina durante todo o processo, sussurrando orações e palavras de encorajamento. Quando o bebê finalmente veio ao mundo perfeito e saudável, ambos choraram de emoção. É um milagre de Deus, repetiam eles extasiados. A igreja toda se mobilizou para ajudar os novos pais. Dona Conceição preparou marmitas para a primeira semana. Outras irmãs se organizaram para ajudar com a limpeza da casa. E até mesmo o pastor Marcelo fez uma visita no hospital, orando pela recuperação de Marina e abençoando o pequeno Gabriel. Que Deus faça deste menino um servo fiel, orou o pastor com as mãos sobre a cabeça do recém-nascido. Por um momento, Marina sentiu que tudo estava voltando ao normal, que a Igreja Luz do Mundo continuaria sendo o lugar de acolhimento e amor que sempre fora. Os primeiros 2 meses de Gabriel foram intensos. Como qualquer bebê, ele acordava várias vezes durante a madrugada, chorava quando sentia fome ou desconforto e exigia atenção constante. Marina, em licença maternidade, se dedicava integralmente aos cuidados do filho, enquanto Carlos trabalhava dobrado para compensar a redução na renda familiar. Aos domingos, o casal continuava frequentando os cultos, mas agora com o desafio adicional de lidar com um bebê. Gabriel era geralmente calmo, mas ocasionalmente chorava durante o serviço. Marina o levava rapidamente para o banheiro ou para o hall de entrada, tentando acalmá-lo antes de voltar ao salão principal. Nas primeiras semanas após o nascimento, a tolerância ainda existia. Algumas irmãs mais experientes se ofereciam para ajudar, pegando Gabriel no colo para que Marina pudesse prestar atenção na pregação. Dona Conceição, especialmente, se mostrava sempre disposta a auxiliar. Bebê que chora é bebê saudável, dizia ela com carinho. Mas Marina começou a perceber que o ambiente estava mudando. Pastor Marcelo, embora mantivesse a cordialidade superficial, demonstrava sinais crescentes de impaciência quando Gabriel ou outras crianças faziam qualquer ruído durante o culto. Seus olhares se tornaram mais duros, suas pausas mais longas e carregadas de significado quando havia alguma interrupção. Irmãos, disse ele certa vez, interrompendo a própria pregação quando uma criança deixou cair um brinquedo no chão. A casa de Deus merece nosso máximo respeito e atenção. Peço a todos que façam sua parte para mantermos um ambiente de reverência. O silêncio que se seguiu foi constrangedor e Marina sentiu o rosto esquentar de vergonha, mesmo que Gabriel estivesse quieto naquele momento. A pressão começou a se intensificar gradualmente. Pastor Marcelo instituiu novas regras que, embora não fossem explicitamente direcionadas às famílias com bebês, claramente as afetavam de forma desproporcional.
Para garantir que todos possam se concentrar plenamente na palavra de Deus, anunciou ele durante um culto, implementaremos algumas diretrizes para melhorar nossa experiência de adoração. A primeira regra estabelecia que qualquer pessoa que precisasse sair do salão principal durante a pregação deveria permanecer do lado externo até o final do sermão. Entradas e saídas constantes prejudicam a concentração de toda a congregação, explicou o pastor. Para Marina, isso significava que se Gabriel chorasse durante a pregação e ela precisasse sair para acalmá-lo, não poderia retornar até que o culto terminasse. A segunda regra criava horários de silêncio absoluto durante as orações e momentos específicos da pregação. São momentos sagrados que requerem nossa total reverência, declarou o pastor Marcelo. Qualquer ruído desnecessário durante esses períodos será considerado uma falta de respeito grave. Temo. Marina se sentia cada vez mais ansiosa aos domingos. Antes de sair de casa, ela alimentava Gabriel na esperança de que ele ficasse satisfeito e calmo durante todo o culto. Levava chupetas extras, brinquedos silenciosos, fraldas, tudo que pudesse evitar qualquer situação que causasse ruído. Carlos notou a mudança no comportamento da esposa. "Amor, você está muito tensa", disse ele numa manhã de domingo, enquanto se preparavam para ir à igreja. "Gabriel é apenas um bebê. Se ele chorar, chorou. É natural." Mas Marina balançou a cabeça, os olhos cheios de preocupação. "Você não viu como o pastor olha quando ele faz barulho, Carlos. Eu sinto que estamos incomodando todo mundo." A situação piorou quando o pastor Marcelo começou a fazer comentários mais diretos. Durante uma pregação sobre ordem e decência na casa de Deus, ele olhou diretamente para as mães presentes e disse: "Algumas pessoas parecem confundir a igreja com um playground. Irmãs, cuidem para que seus filhos não perturbem a adoração dos outros. Existem maneiras de educar as crianças desde cedo sobre o respeito devido ao Senhor." Marina sentiu como se ele estivesse falando diretamente com ela. Dona Conceição, sentada ao seu lado, segurou sua mão discretamente e sussurrou: "Não ligue, filha. Ele não conhece o coração das mães." Mas as palavras do pastor ecoaram na mente de Marina durante toda a semana. A gota d'água veio 3 semanas depois, num domingo especialmente complicado. Gabriel estava com cólicas, um problema comum em bebês de 3 meses. Marina havia passado a madrugada acordada, tentando acalmar o filho que chorava inconsolavelmente. Carlos sugeriu que ficassem em casa, mas Marina insistiu em ir ao culto. "Não posso deixar que ele me impeça de adorar a Deus", disse ela, embora sua voz traísse a exaustão. "Vovó Rosa me ensinou que a igreja é nossa segunda casa." Carlos cedeu, mas se manteve preocupado com o estado emocional da esposa. Durante o trajeto até a igreja, Gabriel finalmente adormeceu. Marina respirou aliviada, pensando que talvez conseguissem assistir ao culto em paz. Eles chegaram 5 minutos antes do início, como sempre faziam, e se dirigiram aos seus lugares habituais, na quinta fileira. O culto começou normalmente. Os louvores foram abençoadores, a leitura bíblica tocante, e pastor Marcelo iniciou sua pregação com energia e eloquência. Gabriel continuava dormindo pacificamente nos braços de Marina. Ela se permitiu relaxar um pouco, finalmente conseguindo se concentrar na mensagem. Mas aos 20 minutos de pregação, Gabriel acordou. Inicialmente, ele apenas se mexeu um pouco, abrindo e fechando os olhinhos. Marina o balançou gentilmente, sussurrando palavras carinhosas em seu ouvido. Por alguns minutos, a estratégia funcionou. Então Gabriel começou a chorar. Não foi um choro alto ou desesperado. Era o chorinho típico de um bebê com fome ou desconforto. Marina imediatamente se levantou, pegou a bolsa de fraldas e se dirigiu à saída do salão principal. Ela conhecia o protocolo: sair rapidamente, acalmar o bebê do lado externo e retornar apenas quando ele estivesse completamente quieto. No hall de entrada, Marina tentou de tudo. Ofereceu a mamadeira que havia preparado, verificou a fralda, tentou fazê-lo arrotar, balançou-o carinhosamente.
Gabriel continuava chorando, não de forma escandalosa, mas o suficiente para ser ouvido. Outras mães que estavam no hall ofereceram ajuda, mas nada parecia funcionar. Ele deve estar com cólica, disse Dona Conceição, que havia saído para verificar como Marina estava. Minha filha teve isso com todos os 3 filhos. É uma fase que passa. Ela pegou Gabriel no colo e começou a fazer movimentos circulares, uma técnica que havia aprendido com décadas de experiência. Por alguns minutos, Gabriel se acalmou. Marina suspirou aliviada e se preparou para voltar ao salão. Mas no momento em que ela o pegou de volta nos braços, o choro recomeçou. Era como se o bebê pudesse sentir a ansiedade da mãe. Do lado interno do salão, a pregação de pastor Marcelo continuava. Ele falava sobre perseverança na fé, sobre como os verdadeiros cristãos superam obstáculos e dificuldades. Sua voz era firme e inspiradora, mas ocasionalmente ele fazia pausas longas, quando o choro de Gabriel se intensificava momentaneamente. Marina estava em desespero. Havia 40 minutos que tentava acalmar o filho, usando todas as técnicas que conhecia. Carlos veio ao hall algumas vezes para ajudar, mas também não conseguiu fazer Gabriel parar de chorar. O bebê não estava doente. Era apenas um daqueles dias em que nada parecia funcionar. Talvez seja melhor irmos para casa, sugeriu Carlos, vendo o estado de estresse da esposa. Mas Marina balançou a cabeça com determinação. Não vou deixar que ele me impeça de ouvir a palavra de Deus. Vovó Rosa dizia que às vezes o diabo usa circunstâncias para nos afastar da igreja. Essa convicção, embora admirável, estava levando Marina a uma situação insustentável. Ela se sentia dividida entre seu papel de mãe e sua identidade como cristã fiel. Em sua mente, deixar a igreja significaria fracassar em ambos os aspectos, não conseguir cuidar adequadamente do filho e não ser uma cristã dedicada. Às 11h45, faltando 15 minutos para o final do culto, Gabriel finalmente adormeceu novamente. Marina esperou alguns minutos para ter certeza de que ele estava realmente dormindo profundamente e então decidiu retornar ao salão principal. Ela entrou pela porta lateral, tentando ser o mais silenciosa possível, e se dirigiu ao seu lugar, ao lado de Carlos. Pastor Marcelo estava fazendo a conclusão de sua pregação, falando sobre a importância da disciplina na vida cristã. Marina se concentrou em suas palavras, agradecida por poder participar pelo menos dos momentos finais da mensagem. Gabriel continuava dormindo tranquilamente, mas o alívio durou apenas 5 minutos. Gabriel acordou novamente e, desta vez, seu choro foi imediato e intenso. Marina sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Seu rosto queimou de vergonha enquanto ela se levantava rapidamente para sair novamente. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo em direção à saída, uma voz trovejante ecoou pelo salão. "Chega!" Pastor Marcelo havia parado a pregação completamente. Seus olhos estavam fixos em Marina, seu rosto vermelho de raiva contida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 200 pessoas segurando a respiração, esperando para ver o que aconteceria a seguir. Foi nesse momento de tensão absoluta que a tragédia da falta de compaixão estava prestes a se revelar completamente. O tempo parou. Marina sentia como se estivesse num pesadelo onde todos a observavam, mas ela não conseguia se mover. Gabriel continuava chorando em seus braços, completamente alheio à tempestade que havia desencadeado. As palavras "chega" ainda ecoavam pelas paredes do templo como uma sentença de morte. Pastor Marcelo desceu do púlpito com passos firmes e calculados. Não havia mais nada do homem de Deus que pregava sobre amor e perdão momentos antes. Em seu lugar, caminhava um homem tomado pela ira, seus olhos fixos em Marina como se ela fosse uma criminosa em julgamento. "Irmã Marina", disse ele, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina afiada. "Há quanto tempo esta situação perdura? Quantos domingos consecutivos o Senhor tem permitido que este distúrbio interrompa a adoração dos seus irmãos em Cristo?" Marina abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Sua garganta estava fechada.
seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Gabriel continuava chorando e ela o balançava automaticamente, um gesto maternal inconsciente que não conseguia parar. Eu sempre tento sair quando ele chora. Conseguiu murmurar finalmente, sua voz trêmula e quase inaudível. Eu não quero incomodar ninguém. É só que hoje ele está com cólica e... Cólica. Pastor Marcelo interrompeu com um sorriso frio que não chegava aos olhos. Irmã, há 3 meses que toda esta congregação tem que suportar as interrupções constantes deste bebê. 3 meses, e a cada domingo a mesma desculpa, a mesma falta de consideração. A crueldade nas palavras do pastor atingiu Marina como socos físicos. Ela olhou ao redor, buscando rostos amigos que pudessem oferecer algum apoio, algum alívio para aquele momento de humilhação pública. Dona Conceição estava na 3ª fileira, lágrimas escorrendo por seu rosto, suas mãos cobrindo a boca em choque. Carlos estava de pé, ao lado de Marina, seus punhos cerrados, a mandíbula tensa. Pastor Marcelo, Carlos tentou intervir, sua voz controlada, mas firme. Marina é uma mãe dedicada e uma serva fiel desta igreja. Gabriel é apenas um bebê que... Silêncio! O grito do pastor ecoou pelo salão como um trovão. Eu não me dirigi ao senhor, irmão Carlos. Quando eu quiser sua opinião, eu perguntarei. Por enquanto, estou lidando com um problema de disciplina e ordem nesta casa de Deus. A humilhação pública era uma ferramenta que pastor Marcelo havia aprendido a usar com precisão cirúrgica. Ele sabia exatamente como isolar suas vítimas, como fazer com que se sentissem pequenas e indefesas diante de toda a congregação. Era uma técnica psicológica devastadora, disfarçada de correção espiritual. Irmã Marina, continuou ele, agora caminhando em volta dela como um predador circundando sua presa. O que o senhor acha que Jesus Cristo, nosso Salvador, pensaria sobre esta falta de respeito constante à sua casa? O que o senhor imagina que os anjos do céu sentem quando veem a adoração sendo interrompida repetidas vezes por sua negligência? As palavras eram como punhaladas. Marina conhecia as Escrituras suficientemente bem para saber que Jesus havia defendido as crianças, que ele as havia abençoado e dito que delas era o reino dos céus. Mas naquele momento, sob a pressão psicológica implacável do pastor, ela começava a duvidar de si mesma. Talvez ela realmente estivesse sendo egoísta. Talvez seu desejo de participar dos cultos estivesse prejudicando outras pessoas. Eu sinto muito, sussurrou Marina, as lágrimas finalmente começando a escorrer por seu rosto. Eu não queria incomodar. Eu posso ficar em casa até ele crescer mais. Não! A voz de Dona Conceição rompeu o silêncio como um grito de guerra. A senhora de 70 anos se levantou de seu lugar, apoiando-se no banco à sua frente, seus olhos brilhando com uma indignação que ela não conseguia mais conter. Pastor Marcelo, com todo o respeito, o senhor está sendo injusto. Marina é uma das jovens mais dedicadas desta igreja. Gabriel é apenas um bebê. Pastor Marcelo se virou lentamente para Dona Conceição, seus olhos estreitando-se perigosamente. Aqui estava um desafio direto à sua autoridade, na frente de toda a congregação. Era um momento que definiria se ele manteria o controle absoluto sobre a igreja ou se permitiria que questionamentos à sua liderança se espalhassem. Irmã Conceição, disse ele com uma calma forçada que era ainda mais aterrorizante que seus gritos. A senhora está há muitos anos nesta igreja e eu respeito sua experiência. Mas a senhora não pode negar que esta situação tem se tornado insustentável. Quantas vezes nas últimas semanas a pregação foi interrompida? Quantos irmãos saíram daqui frustrados por não conseguirem se concentrar na palavra de Deus? Era uma manipulação brilhante. Pastor Marcelo estava transformando o problema de sua própria falta de compaixão numa questão de bem comum. Ele estava fazendo com que Dona Conceição parecesse egoísta por defender Marina,
como se estivesse colocando os interesses de uma pessoa acima de toda a congregação. Pastor, Dona Conceição respondeu com a voz trêmula, mas determinada. Eu criei 4 filhos e ajudei a criar 12 netos. Sei como é difícil cuidar de um bebê, mas também sei que Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. O Senhor está impedindo que uma mãe e seu bebê venham a Jesus. A citação bíblica atingiu o pastor Marcelo como um tiro. Por um momento, sua máscara de autoridade espiritual vacilou e algo próximo do pânico brilhou em seus olhos. Ele sabia que Dona Conceição havia tocado no cerne da questão. Sua atitude era completamente contrária aos ensinamentos de Cristo. Mas em vez de reconhecer o erro, Pastor Marcelo fez o que muitos líderes autoritários fazem quando confrontados com a verdade. Ele atacou ainda mais ferozmente. Irmã Conceição, disse ele com uma frieza cortante, é interessante como a senhora usa as Escrituras. Mas se vamos falar de Bíblia, lembremos também de 1 Coríntios 14:40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E em 1 Coríntios 14:33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. A senhora está sugerindo que devemos ignorar estes versículos? A congregação assistia a essa batalha teológica em silêncio tenso. Era como assistir a um acidente em câmera lenta, horrível, mas impossível de ignorar. Marina se encontrava no centro de uma disputa que havia se tornado muito maior que ela e Gabriel. Pastor, disse Dona Conceição, sua voz agora mais firme, ordem e decência não significam crueldade com uma jovem mãe, significam amor, compreensão e compaixão. Foi assim que Pastor Antônio nos ensinou durante 40 anos. A menção ao antigo pastor foi como um soco no estômago de Pastor Marcelo. Era uma comparação direta. E todos na igreja sabiam que Pastor Antônio jamais teria tratado uma mãe com bebê da maneira como Marina estava sendo tratada. Pastor Antônio, respondeu Marcelo com um sorriso cruel, estava em uma época diferente, com uma igreja menor e problemas menores. Agora temos responsabilidades maiores, padrões mais altos. Não podemos nos dar ao luxo de ser permissivos, como éramos no passado. A palavra permissivos foi pronunciada com tanto desdém que soou como uma blasfêmia. Pastor Marcelo estava efetivamente dizendo que a compaixão e o amor eram luxos que uma igreja séria não podia se permitir. Marina continuava no centro daquele furacão, segurando Gabriel, que finalmente havia parado de chorar, como se pudesse sentir a tensão no ambiente. Ela olhava de Pastor Marcelo para Dona Conceição, sem saber o que fazer, sem entender como uma manhã de domingo havia se transformado naquele pesadelo público. Então, disse Pastor Marcelo, voltando sua atenção completamente para Marina, vamos resolver esta questão de uma vez por todas. Irmã Marina, o senhor tem 2 opções. Ou encontra uma maneira de manter este bebê completamente silencioso durante os cultos, ou fica em casa até que ele tenha idade suficiente para se comportar adequadamente numa casa de adoração. O ultimato ecoou pelo salão como uma sentença. Marina sentia as pernas bambas, o mundo girando ao seu redor. Ela havia sido colocada numa posição impossível. Escolher entre sua fé e sua maternidade, entre sua comunidade espiritual e seu filho. Mas, pastor, ela conseguiu murmurar, a igreja é minha segunda casa. Eu preciso estar aqui. É onde encontro forças para continuar. Então, respondeu Pastor Marcelo com uma frieza que fez alguns membros da congregação estremecerem, aprenda a ser mãe adequadamente. Aprenda a controlar seu filho, porque eu não vou mais tolerar estas interrupções. O veneno havia sido lançado e agora Pastor Marcelo estava pronto para o golpe final. Ele havia isolado Marina, humilhado-a publicamente e agora precisava estabelecer sua autoridade de forma definitiva para que ninguém mais ousasse questioná-lo no futuro. Na verdade, continuou ele, sua voz ganhando um tom ainda mais perigoso,
Eu estou começando a me perguntar se esta situação não revela algo mais profundo. Irmã Marina, desde que o senhor se tornou mãe, sua dedicação à igreja tem sido questionável. Marina levantou os olhos, confusa e machucada. Como assim, pastor? Bem, disse ele, começando a enumerar com os dedos como um promotor apresentando evidências. Quando foi a última vez que o senhor participou do grupo de oração das quartas-feiras? Quando foi a última vez que se voluntariou para ajudar na limpeza da igreja? O senhor tem faltado às reuniões de células, não tem contribuído com os eventos especiais. Cada acusação era como uma facada. Marina sabia que tudo isso era consequência natural de ser mãe de um bebê recém-nascido. Qualquer pessoa sensata entenderia que uma mulher no pós-parto, amamentando e cuidando de uma criança pequena, naturalmente teria menos tempo para atividades extras na igreja. Mas pastor Marcelo estava deliberadamente distorcendo a realidade, transformando as limitações normais da maternidade em evidências de falta de compromisso espiritual. Era uma tática cruel que atacava Marina no que ela tinha de mais sagrado, sua identidade como cristã. Pastor, Carlos não conseguiu mais se conter. Marina acabou de ter um bebê há 3 meses. Ela está amamentando, acordando várias vezes por noite, se recuperando do parto. É natural que ela não possa participar de todas as atividades como antes. Ah, irmão Carlos, respondeu pastor Marcelo com um sorriso que não escondia sua malícia, sempre pronto a fazer desculpas para sua esposa. Mas me diga, não há outras mães nesta igreja que conseguem conciliar a maternidade com o serviço ao Senhor? Era uma comparação odiosa e injusta. Pastor Marcelo estava comparando Marina com um bebê de 3 meses, com mães de crianças maiores que já haviam passado pelas dificuldades iniciais da maternidade. Mas ele sabia exatamente o que estava fazendo, criando culpa onde não deveria existir. Irmã Sandra, ele chamou, apontando para uma mulher na segunda fileira. A senhora tem 3 filhos e nunca perdeu um culto. Irmã Patrícia, mãe de 2, sempre encontra tempo para ajudar nos ministérios. Por que será que apenas a irmã Marina parece incapaz de equilibrar suas responsabilidades? O ataque era devastador, porque pegava Marina em seu ponto mais vulnerável, o medo de não ser uma boa mãe e uma boa cristã. Ela começou a soluçar, segurando Gabriel mais apertado contra o peito. Eu faço o meu melhor, chorou ela. Eu amo a Deus, eu amo esta igreja. Gabriel é muito pequeno ainda, ele precisa de mim. Precisa de você mais do que Deus precisa? A pergunta de pastor Marcelo foi como uma bomba explodindo no salão. Era uma falsa dicotomia cruel. Forçar Marina a escolher entre Deus e seu filho, quando na verdade não havia conflito algum entre os dois. Dona Conceição se levantou novamente, suas mãos tremendo de indignação. Pastor Marcelo, isto é suficiente. O senhor está torturando esta menina. Onde está sua compaixão? Onde está o amor de Cristo em suas palavras? Minha compaixão, respondeu o pastor Marcelo friamente, está em proteger os 200 membros desta congregação que vem aqui buscar paz e edificação espiritual, não distração e perturbação. Meu amor por Cristo se manifesta em manter sua casa em ordem e reverência. Era uma resposta que soava espiritualmente correta na superfície, mas que escondia uma crueldade profunda. Pastor Marcelo estava usando linguagem religiosa para justificar sua falta de humanidade. Além disso, continuou ele, estou começando a suspeitar que esta situação revela um problema mais sério de rebeldia e falta de submissão à autoridade espiritual. Quantas vezes eu já falei sobre a importância da ordem nos cultos? Quantas indiretas eu já dei sobre a questão das crianças? E mesmo assim, domingo após domingo, irmã Marina insiste em trazer este bebê, sabendo que ele vai causar perturbação. A acusação de rebeldia era particularmente cruel porque atacava diretamente a identidade espiritual de Marina. Na cultura evangélica, ser rotulada como rebelde era uma das piores coisas que podiam acontecer a uma mulher. Era questionar sua própria salvação. Eu nunca fui rebelde,
Marina conseguiu dizer entre soluços. Eu sempre obedeci, sempre respeitei os pastores. Eu só quero adorar a Deus. Eu preciso estar na igreja. Então prove, disse pastor Marcelo, suas palavras cortando o ar como uma sentença final. Prove sua submissão e obediência, deixando este bebê em casa, até que ele possa se comportar adequadamente numa casa de adoração. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um som inesperado. Alguém batendo palmas lentamente. Era um senhor na última fileira, membro antigo da igreja, que se levantou com dignidade. Pastor Marcelo, disse ele com uma voz calma, mas firme. Eu estou nesta igreja há 25 anos. Vi este lugar crescer, vi famílias inteiras serem abençoadas aqui. Mas nunca, em todos estes anos, vi um pastor tratar uma jovem mãe com tanta crueldade. Irmão Joaquim, começou o pastor Marcelo, claramente incomodado com este novo desafio. O senhor não entende a complexidade da situação. Eu entendo perfeitamente, interrompeu o irmão Joaquim. Entendo que há um pastor que perdeu de vista o que significa ser servo de Deus. Entendo que há uma jovem mãe sendo humilhada publicamente por algo tão natural quanto um bebê chorar. E entendo que Jesus Cristo está chorando vendo esta cena. Outros membros da congregação começaram a se manifestar. Murmúrios de concordância ecoaram pelo salão. Pastor Marcelo percebeu que estava perdendo o controle da situação, que seu ataque a Marina havia despertado algo que ele não esperava, a consciência moral de sua própria congregação. Silêncio! Gritou ele, batendo o punho no púlpito. Eu sou o pastor desta igreja. Eu fui chamado por Deus para liderar esta congregação. Não vou aceitar questionamentos sobre minha autoridade. Mas o grito desesperado apenas confirmou o que muitos já começavam a perceber. Pastor Marcelo não estava agindo como um servo de Deus, mas como um ditador defendendo seu território. Marina, disse Dona Conceição, estendendo os braços. Venha aqui, filha. Sente-se comigo. Você não precisa aguentar isso sozinha. Marina começou a caminhar em direção a Dona Conceição, mas pastor Marcelo a interceptou. A irmã Marina não vai a lugar nenhum até que esta questão seja resolvida, disse ele, bloqueando o caminho dela. Todos aqui precisam entender que desafiar a autoridade pastoral é desafiar a própria ordem estabelecida por Deus. Era neste momento que a máscara finalmente caía completamente. Pastor Marcelo não estava mais nem tentando parecer compassivo ou espiritual. Estava revelando sua verdadeira natureza, autoritária, cruel, sedenta de poder. Então eu vou resolver, disse Marina, sua voz subitamente mais firme. Algo havia mudado em seus olhos. A humilhação havia chegado ao limite, e agora uma fagulha de dignidade começava a brilhar através das lágrimas. Eu vou resolver saindo desta igreja. As palavras de Marina ecoaram pelo salão como um terremoto. Pastor Marcelo sorriu com satisfação, pensando que havia vencido, mas não percebeu que havia empurrado demais, que havia revelado demais de sua verdadeira natureza. Porque no momento seguinte, Dona Conceição se levantou e disse, se Marina sair, eu saio também. E então o irmão Joaquim, e eu também. E então outros membros, um por um, começaram a se levantar, declarando sua solidariedade à jovem mãe que havia sido tão cruelmente maltratada. Pastor Marcelo assistia, horrorizado, sua congregação se fragmentar diante de seus olhos. Tudo por causa de um bebê que chorava. O que aconteceu a seguir foi algo que pastor Marcelo jamais imaginou possível. Em todos os seus anos de ministério, ele havia se acostumado com congregações submissas, pessoas que baixavam a cabeça diante de sua autoridade, que aceitavam seus sermões sem questionamentos. Mas agora, diante de seus olhos, sua própria igreja estava se rebelando. "Parem!" gritou ele, sua voz ecoando desesperada pelo salão. "Sentem-se todos! Vocês não sabem o que estão fazendo!" Mas as pessoas continuaram se levantando. A família Silva inteira, pai,
mãe e 3 filhos adolescentes. O casal de idosos da segunda fileira que frequentava a igreja há 15 anos. As irmãs do ministério infantil, que sabiam melhor que ninguém como crianças se comportam. Um por um, em silêncio respeitoso, mas determinado, eles se posicionaram ao lado de Marina. Marina estava em choque. Em sua mente turbulenta, ela havia imaginado que sairia da igreja sozinha, humilhada e rejeitada. Jamais esperara que outras pessoas se levantariam em sua defesa. As lágrimas continuavam escorrendo por seu rosto, mas agora eram lágrimas de uma emoção diferente. Gratidão, esperança, uma sensação esmagadora de não estar sozinha. Vocês enlouqueceram. Pastor Marcelo estava visivelmente desesperado agora. Sua face estava vermelha, suas mãos tremiam. Vocês vão destruir esta igreja por causa de um bebê mal educado. A escolha de palavras foi o erro final. Chamar Gabriel, um bebê inocente de 3 meses, de mal educado, foi a gota d'água que faltava para quebrar o último vestígio de respeito que alguns membros ainda mantinham pelo pastor. Chega, pastor Marcelo, disse irmão Roberto, um homem de meia idade que servia como diácono há mais de 10 anos. Sua voz era calma, mas havia nela uma autoridade moral que cortou através do caos. O senhor passou de todos os limites. Este comportamento não condiz com um homem de Deus. Como o senhor ousa questionar minha unção? Pastor Marcelo se virou para irmão Roberto como uma cobra pronta para atacar. Eu fui chamado por Deus para liderar esta igreja. Vocês estão se rebelando contra a própria vontade divina. Era a cartada final de um líder autoritário encurralado. Invocar a autoridade divina para proteger sua autoridade humana. Mas irmão Roberto, com décadas de experiência na igreja e conhecimento profundo das Escrituras, não se deixou intimidar. Pastor, disse ele, sua voz ganhando força, o Senhor foi chamado para apacentar as ovelhas, não para devorá-las. Foi chamado para ser servo, não senhor. E o que vimos aqui hoje não foi liderança espiritual, foi abuso de poder. As palavras de irmão Roberto ecoaram como um sermão mais poderoso que qualquer coisa que pastor Marcelo havia pregado nos últimos meses. Porque vinham do coração da indignação justa de alguém que havia visto sua irmã em Cristo ser maltratada sem motivo. Abuso de poder? Pastor Marcelo riu com amargura. Eu estava tentando manter a ordem na casa de Deus. Estava tentando proteger a qualidade da adoração desta congregação. E vocês me acusam de abuso por querer que uma mãe seja responsável pelo comportamento de seu filho? Responsável? Dona Conceição se aproximou, apoiando-se em sua bengala, mas com uma determinação férrea nos olhos. Pastor, responsabilidade é amar uma criança, cuidar dela, protegê-la. Marina tem feito tudo isso. O que o senhor está pedindo é impossível. Que ela torne um bebê de 3 meses num adulto silencioso. Outras mães conseguem, retrucou pastor Marcelo, ainda tentando justificar o injustificável. Não, pastor, interveio irmã Sandra, aquela que ele havia usado como exemplo positivo minutos antes. O senhor me usou como exemplo, mas quer que eu diga a verdade? Meus filhos também choravam quando eram bebês. A diferença é que pastor Antônio me abraçava depois do culto e dizia: que bênção ter crianças na igreja. Nunca, em momento algum, fui humilhada como Marina está sendo hoje. A declaração de irmã Sandra foi devastadora, porque destruiu completamente o argumento de pastor Marcelo. Não era uma questão de outras mães conseguirem. Era uma questão de como o líder espiritual reagia às necessidades naturais das famílias em sua congregação. Marina, que havia permanecido em silêncio durante essa troca, finalmente encontrou sua voz. Gabriel estava agora completamente calmo em seus braços, como se pudesse sentir que o perigo havia passado. Pastor Marcelo, ela disse, sua voz trêmula, mas audível. Eu não entendo por que o senhor me odeia tanto. A palavra odeia caiu sobre o salão como uma bomba. Era uma acusação simples, direta, que cortou através de todas as justificativas teológicas e foi direto ao coração da questão. Eu não odeio você.
respondeu o pastor Marcelo rapidamente, mas sua voz traiu a mentira. Eu simplesmente espero que os membros desta igreja tenham maturidade espiritual suficiente para... Para quê? Marina o interrompeu. E pela primeira vez, desde que a humilhação havia começado, havia força em sua voz. Para transformar meu bebê numa estátua silenciosa, para escolher entre ser mãe e ser cristã, para aceitar ser humilhada publicamente toda vez que meu filho age como um bebê. Cada pergunta de Marina era uma flecha certeira na consciência de pastor Marcelo. Mas em vez de despertar arrependimento, elas apenas alimentaram sua ira. Você quer saber a verdade? Ele gritou, toda pretensão de espiritualidade finalmente abandonada. A verdade é que você é egoísta. Você coloca suas próprias necessidades acima das necessidades de 200 pessoas que vêm aqui buscar paz. Você é tão narcisista que acha que sua adoração pessoal é mais importante que a adoração coletiva. O ataque foi tão venenoso, tão carregado de malícia pessoal, que até alguns membros que ainda permaneciam sentados fizeram ruídos de choque. Pastor Marcelo havia cruzado uma linha que nenhum líder espiritual deveria cruzar. Ele havia atacado o caráter de uma jovem mãe que estava apenas tentando equilibrar sua fé com sua maternidade. Egoísta? A voz de Marina subiu pela primeira vez, carregada de uma indignação justa que havia sido suprimida por meses de intimidação. Egoísta é o que o senhor é, pastor. Egoísta é não conseguir tolerar o choro de um bebê porque interfere com sua performance no púlpito. Egoísta é humilhar uma mãe na frente de toda a igreja porque seu ego não suporta ser interrompido. O salão ficou em silêncio absoluto. Marina havia dito o que todos estavam pensando, mas que ninguém havia tido coragem de verbalizar. Ela havia nomeado o elefante na sala, o ego ferido de um pastor que não conseguia aceitar que às vezes, apenas às vezes, a vida real interferia com seus planos perfeitos. Como você ousa falar assim comigo? Pastor Marcelo estava agora completamente fora de si. Eu sou o ungido de Deus nesta casa. Você é apenas uma... Ele parou, percebendo que estava prestes a dizer algo que o destruiria completamente. Mas Marina não deixou passar. Apenas uma o quê, pastor? Apenas uma mulher? Apenas uma mãe? Apenas uma pessoa que acreditava que a igreja era um lugar de amor e acolhimento? A pergunta ecoou pelo salão como um desafio direto. Pastor Marcelo sabia que qualquer coisa que dissesse agora apenas pioraria sua situação, mas seu orgulho ferido não permitiu que ele recuasse. Você é uma pessoa que não respeita a autoridade espiritual, disse ele finalmente. Uma pessoa que causa divisão na igreja. Uma pessoa que... Uma pessoa que ama a Deus, Dona Conceição interrompeu, caminhando até ficar ao lado de Marina. Uma pessoa que criou vida, que sacrifica noites de sono para cuidar de um bebê, que veio aqui esta manhã procurando força espiritual e encontrou crueldade. Uma pessoa que merece nosso amor e apoio, acrescentou o irmão Roberto. Uma pessoa que Jesus abraçaria, disse irmã Sandra. Um coro de vozes começou a se levantar. Cada pessoa oferecendo uma palavra de apoio a Marina, cada declaração, um prego no caixão da autoridade moral de pastor Marcelo. Ele estava assistindo sua congregação se unir contra ele e não conseguia entender como havia chegado àquele ponto. A resposta era simples, mas ele era incapaz de vê-la. Havia chegado ali porque havia escolhido o poder sobre a compaixão, o controle sobre o amor, o ego sobre o serviço. Pastor Marcelo olhou ao redor do salão, vendo sua autoridade se desfazer diante de seus olhos. Metade da congregação estava de pé, solidária a Marina. A outra metade permanecia sentada, mas seus rostos mostravam desconforto, confusão, decepção. Ninguém estava aplaudindo sua atitude. Ninguém estava defendendo sua posição. Em um momento de clareza terrível, ele percebeu que havia cometido um erro catastrófico. Mas seu orgulho, esse demônio que havia crescido silenciosamente em seu coração durante meses de poder absoluto, não permitiu que ele admitisse o erro. Muito bem,
disse ele, sua voz agora fria e calculista. Se é assim que vocês querem, então que seja. Mas saibam que vocês estão escolhendo a desordem sobre a disciplina, o caos sobre a reverência. E haverá consequências. A ameaça explícita fez com que um arrepio percorresse o salão. Pastor Marcelo estava revelando completamente sua verdadeira natureza, a de um autocrata que não aceitava ser questionado. Que tipo de consequências, pastor? Perguntou o irmão Roberto, sua voz calma, mas firme. O senhor vai expulsar metade da congregação por defender uma jovem mãe? Eu vou fazer o que for necessário para manter a ordem nesta casa, respondeu o pastor Marcelo. Inclusive, remover pessoas que causam divisão e perturbação. Era a confissão final. Pastor Marcelo havia acabado de admitir publicamente que estava disposto a destruir sua própria igreja para manter seu poder. Não havia mais como fingir que estava agindo pelos interesses da congregação. Marina, segurando Gabriel mais próximo ao peito, deu um passo à frente. Sua voz, quando falou, estava surpreendentemente calma, mas carregada de uma dignidade que não podia ser quebrada. Pastor Marcelo, disse ela, eu vim aqui hoje procurando consolo espiritual. Vim porque estava cansada, porque ser mãe é difícil, porque precisava sentir a presença de Deus. Vim porque minha avó me ensinou que a igreja é um lugar onde encontramos amor quando o mundo é cruel. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos do pastor. Gabriel babou em seu ombro, um lembrete doce e inocente de que, no meio de toda aquela loucura, ainda existia pureza e simplicidade. Mas o que encontrei aqui foi mais crueldade do que jamais enfrentei no mundo. Encontrei um homem que usa o nome de Deus para justificar sua falta de compaixão. Encontrei alguém que transformou a casa de oração numa arena de gladiadores. As palavras de Marina eram como flechas certeiras na consciência de todos os presentes. Ela não estava gritando, não estava sendo dramática, estava simplesmente falando a verdade com uma dignidade que contrastava brutalmente com a histeria do pastor. Eu não vou mais lutar por um lugar onde meu filho e eu não somos bem-vindos, continuou ela. Não vou mais suplicar por compaixão de quem deveria oferecê-la naturalmente. Não vou mais permitir que meu bebê e eu sejamos tratados como perturbadores da paz numa casa que deveria nos acolher. Ela se virou para a congregação, seu olhar percorrendo os rostos amigos, as pessoas que haviam se levantado em sua defesa. Obrigada, disse ela simplesmente. Obrigada por me lembrarem que ainda existem cristãos verdadeiros neste mundo. Por me mostrarem que Jesus ainda vive no coração de algumas pessoas. Dona Conceição se aproximou e abraçou Marina, sussurrando palavras de conforto em seu ouvido. Outras pessoas se aproximaram, oferecendo apoio, carinho, palavras de encorajamento. Em meio à tempestade criada por Pastor Marcelo, um oásis de amor genuíno estava se formando. Pastor Marcelo assistia a essa demonstração de afeto com uma mistura de raiva e algo que ele não conseguia identificar. Era remorso, inveja, a percepção terrível de que havia perdido algo precioso que talvez nunca mais recuperasse. Marina, ele chamou, sua voz subitamente menos agressiva. Marina, espere. Ela se virou, Gabriel ainda em seus braços, lágrimas secando em seu rosto. Por um momento, Pastor Marcelo viu, não a perturbadora da ordem que havia criado em sua mente, mas uma jovem mãe exausta, uma filha de Deus procurando refúgio espiritual, uma mulher que havia sido cruelmente atacada quando estava mais vulnerável. Por um instante, algo parecido com arrependimento brilhou em seus olhos. Sua boca se abriu como se fosse pedir desculpas, como se finalmente fosse reconhecer o que havia feito. Mas então seu olhar encontrou os rostos expectantes da congregação, e o orgulho voltou a dominar. Não podia se humilhar publicamente, não podia admitir que havia estado errado, não podia mostrar fraqueza. Marina, disse ele finalmente,
Se você realmente quer o bem desta igreja, se realmente tem amor por esta congregação, você fará o sacrifício necessário. Você ficará em casa até que seu filho possa se comportar adequadamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até mesmo aqueles que ainda permaneciam sentados pareciam chocados com a obstinação do pastor. Ele havia tido uma chance de redenção e a havia desperdiçado completamente. Marina o olhou por um longo momento. Quando falou, sua voz estava carregada de uma tristeza profunda, mas também de uma resolução inabalável. "Pastor Marcelo", disse ela, "o sacrifício que o senhor está pedindo não é para o bem da igreja. É para alimentar seu próprio ego. E eu não vou mais ser parte disso." Ela se virou para sair, mas pastor Marcelo a segurou pelo braço. "Se você sair desta igreja hoje", disse ele com uma frieza que fez várias pessoas ofegarem, "você não será bem-vinda de volta. Esta é sua última chance." O toque dele no braço de Marina foi como um choque elétrico que percorreu toda a congregação. Várias pessoas se levantaram imediatamente, prontas para intervir fisicamente se necessário. "Tire as mãos dela!" gritou Carlos, avançando em direção ao pastor com os punhos cerrados. "Pastor, o senhor perdeu completamente a razão!" exclamou o irmão Roberto. "Solte-a imediatamente!" ordenou Dona Conceição, batendo sua bengala no chão. Pastor Marcelo percebeu que havia cruzado mais uma linha vermelha. Segurar fisicamente uma mulher durante uma discussão na igreja era algo que nem ele podia justificar. Soltou o braço de Marina, mas não recuou em suas palavras. "A decisão é sua, Marina", disse ele. "Submissão ou exclusão." Era o ultimato final. Pastor Marcelo estava forçando Marina a escolher entre sua dignidade como mãe e seu lugar na comunidade religiosa que ela amava. Era uma escolha cruel, desnecessária, completamente contrária aos ensinamentos de Cristo. Marina olhou para Gabriel, que dormia pacificamente em seus braços, alheio à tempestade que sua simples existência havia desencadeado. Olhou para Carlos, cujos olhos brilhavam com lágrimas de raiva e frustração. Olhou para Dona Conceição, para irmão Roberto, para todas as pessoas que haviam se levantado em sua defesa, e então olhou novamente para pastor Marcelo. "Eu escolho minha dignidade", disse ela com uma voz clara e forte que ecoou por todo o salão. "Eu escolho ser mãe, sem me envergonhar disso. Eu escolho adorar a Deus, sem ter que pedir desculpas pela natureza de meu filho." Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os dele mais uma vez. "E eu escolho deixar este lugar antes que sua amargura contamine minha fé." Com essas palavras, Marina virou-se e caminhou em direção à saída, Gabriel dormindo tranquilamente em seus braços. Carlos a seguiu, colocando a mão protetora em suas costas. E então, numa demonstração de solidariedade que ninguém esperava, mais da metade da congregação se levantou e seguiu atrás deles. Pastor Marcelo ficou sozinho no púlpito, assistindo sua igreja se esvaziar, percebendo tarde demais o preço de sua falta de compaixão. O silêncio que se seguiu à saída em massa era ensurdecedor. Pastor Marcelo olhou ao redor do salão, que momentos antes estava lotado com 200 pessoas, e agora abrigava menos de 50. Os bancos vazios pareciam acusá-lo silenciosamente, cada assento vago um testemunho de sua falha como líder espiritual. Entre os que permaneceram, a maioria eram pessoas mais velhas, que tinham dificuldade de aceitar mudanças, ou membros que dependiam financeiramente da igreja e temiam represálias. Mas até mesmo entre estes, os rostos mostravam choque, decepção, confusão. Ninguém estava aplaudindo o que havia acontecido. Pastor Marcelo tentou retomar o culto como se nada tivesse acontecido. "Bem", disse ele limpando a garganta, "agora que as perturbações foram removidas, podemos continuar nossa adoração em paz." Mas suas palavras soaram vazias, desesperadas. Como poderia haver adoração genuína após uma demonstração tão brutal de falta de amor?
Como poderia falar sobre o amor de Cristo depois de ter expulsado uma jovem mãe de forma tão cruel? Irmã Lúcia, uma senhora de 80 anos que frequentava a igreja desde sua fundação, se levantou lentamente. Seu rosto estava molhado de lágrimas, suas mãos tremiam enquanto ela se apoiava no banco à sua frente. Pastor Marcelo, disse ela com uma voz frágil, mas determinada, em 50 anos frequentando esta igreja, eu nunca vi nada tão vergonhoso quanto o que aconteceu aqui hoje. Irmã Lúcia, começou o pastor Marcelo, a senhora não entende a complexidade. Eu entendo perfeitamente. Ela o interrompeu, sua voz ganhando força. Entendo que um homem que deveria ser exemplo de compaixão, escolheu ser exemplo de crueldade. Entendo que uma casa que deveria acolher as famílias, decidiu rejeitá-las. Ela começou a caminhar em direção à saída, seus passos lentos, mas determinados. E eu entendo que não posso mais fazer parte disso. A saída de Irmã Lúcia foi um golpe devastador. Ela representava a história da igreja, a memória viva de décadas de fé e comunidade. Se até ela estava partindo, qual seria o futuro da congregação? Mais pessoas começaram a se levantar, uma família aqui, um casal ali. Não era uma debandada dramática, mas um êxodo silencioso e determinado. Em 15 minutos, o salão, que já estava meio vazio, se reduziu a menos de 20 pessoas. Pastor Marcelo finalmente entendeu a magnitude do que havia feito. Em sua obsessão por controle e ordem, havia destruído a própria comunidade que jurou proteger. Sua autoridade, pela qual havia lutado tão ferozmente, agora era exercida sobre um salão quase vazio. Do lado externo da igreja, uma cena completamente diferente se desenrolava. Marina estava sentada num banco da pracinha em frente ao templo, amamentando Gabriel à sombra de uma árvore. Ao seu redor, as pessoas que haviam saído em solidariedade se reuniam em pequenos grupos, conversando em tons baixos, processando o que havia acontecido. Dona Conceição se aproximou de Marina e sentou-se ao seu lado. Como você está se sentindo, filha? Marina olhou para cima, seus olhos ainda vermelhos de tanto chorar, mas com uma expressão estranhamente serena. Sabe, Dona Conceição, eu estou aliviada. É estranho dizer isso, mas estou aliviada. Aliviada? Eu vinha me sentindo mal há meses, achando que era culpa minha, que eu não estava sendo uma boa cristã por não conseguir fazer Gabriel ficar quieto durante os cultos. Achava que o problema era comigo. Marina ajustou Gabriel em seus braços, sorrindo levemente quando ele fez barulhinhos satisfeitos. Mas hoje eu percebi que o problema nunca foi comigo ou com meu filho. O problema era com alguém que perdeu de vista o que significa ser servo de Deus. Irmão Roberto se juntou a elas, seguido por Carlos e várias outras famílias. O que começou como um encontro casual estava se transformando numa reunião espontânea de pessoas unidas pela experiência compartilhada do trauma e da solidariedade. Marina, disse irmão Roberto, quero que você saiba que o que aconteceu hoje não representa o cristianismo verdadeiro. Pastor Marcelo agiu de forma completamente contrária aos ensinamentos de Jesus. Eu sei, respondeu Marina com um sorriso triste. Minha avó me ensinou sobre o Jesus que abraçava as crianças, que consolava os aflitos, que defendia os indefesos. Esse é o Jesus em quem eu acredito, não no Deus cruel que pastor Marcelo estava pregando hoje. A conversa continuou por mais de 1 hora. Pessoas compartilharam suas próprias experiências com a crescente rigidez e falta de compaixão na igreja. Muitos admitiram que já vinham se sentindo desconfortáveis com as mudanças, mas não tinham coragem de se manifestar. Eu sempre quis dizer algo quando via como ele tratava as famílias com crianças, confessou irmã Sandra, mas tinha medo de ser vista como rebelde, de ser excluída. E foi exatamente isso que ele usou contra nós, observou Dona Conceição. O medo. Ele usou nossa própria fé contra nós, fazendo-nos temer que questionar sua autoridade fosse questionar a Deus. Era uma percepção profunda sobre como líderes autoritários operam, mesmo dentro de contextos religiosos.
Eles transformam a devoção genuína das pessoas numa ferramenta de controle, fazendo com que questionar o líder pareça questionar a própria fé. Enquanto isso, dentro da igreja, pastor Marcelo tentava desesperadamente salvar o que restava do culto. Mas como pregar sobre amor quando havia acabado de demonstrar ódio? Como falar sobre perdão quando não conseguia reconhecer seus próprios erros? Como discorrer sobre humildade quando seu orgulho havia destruído sua congregação? Ele decidiu encerrar o culto mais cedo, incapaz de continuar fingindo normalidade. As poucas pessoas que restaram saíram rapidamente, evitando contato visual, claramente desconfortáveis com toda a situação. Sozinho no salão vazio, pastor Marcelo se sentou no primeiro banco e, pela primeira vez em meses, permitiu-se questionar suas ações. Mas mesmo naquele momento de potencial reflexão, seu orgulho resistia. Em sua mente, ele tentava encontrar justificativas, maneiras de culpar Marina, Dona Conceição, qualquer um menos ele mesmo. Eles não entenderam minha visão, murmurou para si mesmo. Eles não têm maturidade espiritual suficiente para aceitar disciplina. Mas as justificativas soavam vazias até para seus próprios ouvidos. Como podia chamar de imaturidade espiritual a compaixão que Dona Conceição demonstrara? Como podia criticar a falta de visão de pessoas que simplesmente defenderam uma jovem mãe? Lá fora, a reunião improvisada estava evoluindo para algo maior. Irmão Roberto, que havia servido como diácono por anos e tinha experiência em liderança eclesiástica, estava ouvindo várias pessoas expressarem o desejo de continuar se reunindo como uma comunidade de fé. Não podemos deixar que o comportamento de uma pessoa destrua nossa fé, disse ele. O que aconteceu hoje foi horrível, mas também nos mostrou algo belo, que ainda existem cristãos dispostos a defender os vulneráveis. Você acha que poderíamos formar um novo grupo? Perguntou irmã Sandra hesitantemente. Um lugar onde famílias com crianças fossem realmente bem-vindas? A ideia começou a ganhar força rapidamente. Não era sobre vingança ou competição com a igreja existente, mas sobre criar um espaço onde os valores cristãos genuínos fossem vividos, não apenas pregados. Marina, ouvindo a conversa, se sentiu tocada pela possibilidade. Vocês fariam isso por causa do que aconteceu comigo? Não só por você, filha, disse Dona Conceição com carinho, por todas as famílias que merecem um lugar onde possam adorar a Deus sem medo de julgamento. Por todas as mães que não deveriam ter que escolher entre sua fé e sua maternidade. A decisão foi tomada ali mesmo, naquela pracinha, sob a sombra das árvores. Eles formariam um novo grupo de estudo bíblico e adoração, começando nas casas, focado nos valores fundamentais do cristianismo: amor, compaixão, acolhimento, perdão. Como vamos chamar? Perguntou alguém. Marina, que havia permanecido quieta durante a maior parte da discussão, falou suavemente: que tal Igreja da Compaixão, para lembrarmos sempre do que deve estar no centro de nossa fé? O nome foi aceito com unanimidade. E assim nasceu uma nova comunidade, não de amargura ou vingança, mas de amor e inclusão. 3 meses depois, a Igreja da Compaixão se reunia todos os domingos na casa de irmão Roberto, que havia generosamente oferecido sua ampla sala de estar como espaço de adoração temporário. O grupo havia crescido para mais de 80 pessoas, incluindo muitas famílias jovens que nunca haviam se sentido à vontade em igrejas tradicionais. Marina se tornou inadvertidamente um símbolo da nova comunidade. Não porque buscasse liderança ou reconhecimento, mas porque sua experiência representava tudo aquilo que eles queriam mudar no cristianismo institucional. Gabriel, agora com 6 meses, era tratado como o bebê mascote da igreja, sempre cercado de carinho e atenção. Os cultos da Igreja da Compaixão eram deliberadamente diferentes. Não havia púlpito elevado. O líder da semana falava do mesmo nível que todos os outros. Não havia regras rígidas sobre silêncio.
Crianças eram livres para se mover, brincar quietamente, até mesmo fazer alguns ruídos. Havia sempre um espaço separado com brinquedos para os pequenos, mas as mães nunca eram forçadas a usá-lo. Aqui, dizia Dona Conceição para as visitantes novas, crianças são bênção, não perturbação. Irmão Roberto havia assumido naturalmente o papel de pastor da nova comunidade, mas com uma abordagem completamente diferente da liderança autoritária. Ele liderava através do exemplo e do serviço, nunca através da imposição ou intimidação. Durante um dos cultos, ele pregou sobre a experiência que haviam vivido. Irmãos, às vezes Deus permite que passemos por situações difíceis para nos ensinar lições importantes. O que vivemos 3 meses atrás foi doloroso, mas nos ensinou que o cristianismo verdadeiro não está em prédios bonitos ou líderes carismáticos. Está em como tratamos os mais vulneráveis entre nós. Marina, sentada na primeira fileira com Gabriel no colo, sentia-se grata por fazer parte daquela comunidade. Gabriel havia babado durante toda a pregação, feito barulhinhos, até mesmo chorado brevemente quando bateu a mãozinha na cadeira. E não uma única pessoa havia se incomodado ou olhado com reprovação. Sabe, ela disse para Carlos depois do culto, eu quase sinto pena do pastor Marcelo. Ele perdeu tudo isso por causa do orgulho. Carlos a olhou surpreso. Pena? Depois de tudo que ele fez com você? É! Marina suspirou, ajustando Gabriel que dormia em seus braços. Pena, porque ele nunca vai experimentar a alegria de uma comunidade verdadeira. Nunca vai sentir o que sentimos aqui, esse amor incondicional, essa aceitação genuína. Enquanto isso, na igreja pentecostal Luz do Mundo, pastor Marcelo enfrentava uma realidade devastadora. A congregação havia encolhido para menos de 40 pessoas, a maioria idosos sem energia para mudanças ou pessoas com interesses financeiros na organização. As ofertas haviam despencado, os ministérios haviam sido suspensos por falta de voluntários, e pastor Marcelo se via pregando para bancos cada vez mais vazios. Pior ainda, sua reputação na região havia sido completamente destruída. A história da mãe expulsa por causa do bebê chorão havia se espalhado por todas as igrejas locais, tornando-se um exemplo do que não fazer na liderança cristã. A denominação a qual a igreja pertencia estava considerando removê-lo do cargo. Supervisores regionais haviam visitado a igreja e ficado chocados com o que encontraram. Uma congregação fragmentada, um líder isolado, uma atmosfera de medo e rigidez. Pastor Marcelo, disse o supervisor durante uma reunião particular, recebemos várias denúncias sobre sua liderança. O que aconteceu com a jovem mãe foi apenas a ponta do iceberg. Há um padrão de comportamento autoritário que não podemos mais ignorar. Pastor Marcelo tentou se defender, repetindo as mesmas justificativas que havia usado nos últimos meses. Eu estava tentando manter ordem e disciplina. Estava tentando elevar o padrão da igreja. Levou tanto o padrão, respondeu o supervisor secamente, que agora quase não há mais igreja para liderar. A realidade era inescapável. Em sua obsessão por controle e perfeição, pastor Marcelo havia destruído exatamente aquilo que jurou proteger. Sua igreja, que antes era conhecida na região como um lugar acolhedor e familiar, agora era vista como um exemplo de tudo que estava errado com o cristianismo institucional. Sozinho em seu escritório pastoral, cercado por livros de teologia que não conseguiam curar sua alma doente, pastor Marcelo finalmente começou a confrontar a verdade sobre si mesmo. Não havia como culpar Marina, Dona Conceição ou qualquer outro. Ele havia escolhido o poder sobre o amor, o controle sobre a compaixão, o ego sobre o serviço. Mas mesmo naquele momento de potencial arrependimento, uma parte dele resistia. Eu estava certo sobre a necessidade de ordem, murmurava para si mesmo. Eles é que não entenderam. Era a tragédia final de pastor Marcelo. Mesmo diante da destruição completa de seu ministério,
Ele ainda não conseguia admitir completamente seus erros. O orgulho havia se tornado uma prisão da qual ele não conseguia escapar. Um ano depois, a Igreja da Compaixão havia se mudado para um prédio próprio, um espaço simples mas acolhedor que acomodava as mais de 150 pessoas que agora faziam parte da comunidade. Marina havia se tornado uma das líderes do Ministério de Mães Jovens, oferecendo apoio e encorajamento para outras mulheres que lutavam para equilibrar maternidade e fé. Gabriel, agora andando e balbuciando suas primeiras palavras, era uma criança alegre e sociável, claramente beneficiada por crescer em uma comunidade que o via como bênção, não como perturbação. Ele brincava livremente durante os cultos, explorando o ambiente, interagindo com outras crianças, sendo amado e aceito exatamente como era. Às vezes, eu me pergunto, disse Marina para Dona Conceição durante um almoço comunitário, como teria sido se Pastor Marcelo tivesse simplesmente me abraçado naquele domingo e dito: "Como posso ajudar você e Gabriel a se sentirem confortáveis aqui?" Dona Conceição, agora com 81 anos, mas ainda vibrante e ativa na nova igreja, balançou a cabeça tristemente. "Seria uma história completamente diferente, filha. Mas talvez precisássemos passar por aquilo para aprender o que realmente importa." "E o que é que realmente importa?" perguntou uma jovem mãe que estava ouvindo a conversa. "Amor", respondeu Marina sem hesitar. "Amor incondicional. Compaixão pelos vulneráveis, aceitação das imperfeições da vida real, a disposição de colocar as necessidades dos outros acima do nosso próprio conforto. Em outras palavras", acrescentou Dona Conceição com um sorriso, "tudo aquilo que Jesus ensinou e que às vezes esquecemos quando nos preocupamos demais com regras e aparências." Pastor Marcelo nunca se recuperou completamente do que havia acontecido. Eventualmente, foi removido de seu cargo pela denominação e nunca mais conseguiu outro ministério pastoral. Ele se tornou um vendedor de seguros, uma vida mundana e anônima, que era o oposto de tudo que havia sonhado para si. Às vezes, dirigindo pelas ruas da cidade, ele passava pelo prédio da Igreja da Compaixão e via as famílias entrando para os cultos dominicais. Via crianças correndo e brincando no pátio, pais carregando bebês, um ambiente de alegria e aceitação que ele nunca havia conseguido criar. Em seus momentos mais honestos, ele sabia que aquilo poderia ter sido seu legado. Poderia ter sido lembrado como o pastor que acolhia as famílias, que defendia os vulneráveis, que exemplificava o amor de Cristo. Em vez disso, seria para sempre lembrado como o homem que expulsou uma mãe da igreja por causa de um bebê chorando. E Marina se tornou uma defensora dos direitos das mães nas igrejas, viajando para falar em conferências sobre inclusão familiar nos espaços religiosos. Sua história, inicialmente um testemunho de dor e humilhação, havia se transformado numa mensagem de esperança e mudança. Gabriel cresceu sabendo que era amado incondicionalmente por sua comunidade de fé. Nunca teve que se envergonhar de ser criança numa casa de Deus. Nunca teve que se desculpar por sua natureza humana e imperfeita. A história termina onde começou, com a escolha entre compaixão e crueldade. Pastor Marcelo escolheu mal e perdeu tudo. Marina, Dona Conceição e os outros escolheram bem e ganharam algo muito mais precioso que qualquer prédio ou título. Uma comunidade genuína baseada no amor. Porque no final, não importa quantas pessoas estão sentadas nos bancos da igreja. Importa quantos corações estão realmente conectados ao coração de Deus. E o coração de Deus, como Marina aprendeu naquele domingo devastador, sempre bate mais forte pelos vulneráveis, pelos pequenos, pelos que precisam de acolhimento. A verdadeira igreja não é um prédio ou uma organização. É um grupo de pessoas dispostas a amar incondicionalmente, especialmente quando é difícil fazê-lo.